Olá, pessoal, nossos amigos que estudam conosco, o livro Os Mensageiros, Chico Xavier e André Luiz. Vamos ver que capítulo temos hoje. Hoje é o capítulo 24. Prece de Ismália. Dentro de poucos instantes, reuníamos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso em forma triangular e observei que todos os cooperadores se puseram em pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo gentil, como a prestar-nos esclarecimentos preciosos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muito visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais, antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência imperioso do palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Fundamento impressionado, procurei convizinhar-me mais do pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora instado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismália, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som, à ideia, numa só vibração. Isso nos faz lembrar os estudos que já fizemos sobre o pensamento. Então, todas essas pessoas orando em conjunto formam uma grande egrégora, uma grande imagem-pensamento com forças magnéticas importantes. Vamos acompanhar a oração de Ismália. Senhor, começou Ismália comovidamente, dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos atos, altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para que a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiede-vos de vós, súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas, se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo ânimo parecia conter misericordiosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimia a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada cal parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. As senhoras que acompanhavam a Ismália
estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida tínhamos Alfredo, cuja luz era um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores, e logo após, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro, como acontecera na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Temos em nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiaste, cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas jovens que se entregaram de corpo e alma aos alvitres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pântano do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos, por terem olvidado, no mundo material, os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimentam-se-lhe o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviam na senda reta, pelas sugestões da ignorância, que, como a aranha gigantesca, nos círculos canais, tece os fios da miséria, enredando os destinos dos corações. Depreciando a vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção de fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras da separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo o impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, somos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos, nós postos de socorro da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa vontade nunca falha e esperamos confiantes a bênção da vida e luz. Fizera Ismália nova pausa para a mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, possava-se nossa alma, e tão imensa era a nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno, fixando instintivamente o alto. Enxerguei, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália no último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração de claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois tínhamos as de Aniceto e Alfredo e os dos demais. Os servos do corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar.
Observando o assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos de força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem a capacidade diferente de receber. Essa capacidade é conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação que já conquistou nessa vida. Esse capítulo foi fantástico. E tem muita coisa para ver aqui. Vocês viram as gradações de luminosidade. Por exemplo, por que os flocos de bênçãos não caíram sobre os que dormiam? Porque eles não estavam orando. Esses flocos eram as dádivas que chegavam àqueles que estavam orando. Recebendo essas dádivas, eles puderam transmitir para aqueles que dormiam. E cada um transmitiu de acordo com a sua capacidade. Isso acontece também entre nós. Se vocês perceberem, a gente pede intercessão por outras pessoas. Mas a gente só vai poder interceder na medida da nossa própria capacidade. Então, a gente pede aos espíritos elevados determinada situação que ajude a determinada pessoa, mas a espiritualidade depende de cada um de nós para ser o intercessor. Então, se aquela pessoa não está orando, ela não receberá diretamente do Espírito no alto. Ela precisa que chegue através do nosso intermédio. Mas nós somos fracos, nós somos pequenos. A quantidade de dádiva que a gente vai poder dar é limitada à nossa própria competência. Eu gostaria que vocês lessem novamente esse capítulo, ouvissem, observassem detalhes que eu não observei e trouxessem para o grupo essas coisas. Vamos ver aqui o que eu notei quando eu mesma li. No momento da prece, foram orientados e seguiram mentalmente a prece da Ismália. Concluímos que, desse modo, seriam muitas mentes somadas em uma só ideia, dando mais intensidade à rogativa. Isso é muito importante que a gente aprenda. Como eu já comentei antes, a novena é uma coisa desse tipo, quer dizer, as pessoas se reúnem para uma oração com o mesmo objetivo. Ela se torna mais forte. É como os fios. Se você juntar 500 fios no mesmo feixe, você não consegue arrebentar. Ele fica mais forte do que se fosse um fio sozinho. Os flocos caíam sobre todos que oravam, mas não sobre os que dormiam. Concluímos que eram bênçãos que chegavam aos que estavam vibrando em consonância com a prece. Os que dormiam não estavam em prece, mas, através da rogatória, essas bênçãos eram transmitidas aos que dormiam. Ou seja, as bênçãos vinham para os que pediam endereçavam aos que dormiam. Os que oravam eram intermediários para os que não estavam em condições de pedirem por eles mesmos. A maioria nem mesmo acreditava em Deus e na continuidade da vida. Vimos também que a qualidade e eficiência da transferência dessas bênçãos variava conforme a elevação de cada um. As de Ismália, mais intensas e eficientes que os dos demais. Aniceto explica que todos recebem a mesma quantidade, mas cada um tem capacidade diferente de receber, e cada um só é capaz de doar o que tiver em si, segundo a sua vibração, evolução espiritual. Foi muito agradável esse capítulo, muito rico, muito cheio de ensinamento. Eu espero que vocês tenham gostado e contribuam pessoalmente com o aprendizado, anotando aí na área das observações, para que nós possamos estar com vocês, lendo as opções de vocês, as observações, as situações que vocês viram e que nós deixamos escapar. Aguardo ansiosa pelos comentários de todos. Um abraço e até o próximo encontro.